todas. Eu não sei se vocês vêm com umas expectativas, espero que sejam moderadas. Também dizer uma palavrinha que é para mim uma honra estar no Centro de Investigação cujo mentor é o professor Joaquim Veríssimo, porque estamos perante alguém que marca todo o século XX. Não há história de Portugal sem o professor Joaquim Veríssimo. É para mim uma honra, sinceramente. Agora entrar propriamente no tema. Das radiografias às imagens 3D, uma leitura sobre eugenia. Esta comunicação, ela resulta do seminário de doutoramento, do meu doutoramento, e foi a partir de algumas reflexões sobre eugenia, Röntgen, radiologia, finais do século XIX, princípios do século XX, que reflexões desta temática que me levaram depois a conseguir fazer ou a elaborar parte do projeto de investigação do meu doutoramento. Portanto, não é propriamente uma investigação com muito conteúdo, é mais um levantar de problemas, é mais um levantar de temáticas. Terei todo o gosto depois de vir aqui quando a investigação estiver terminada. E o que é que eu procuro? Eu procuro então um cruzamento entre o que poderia ser a eugenia nos nossos dias e as tecnologias de visualização médica, duas coisas que parecem nada terem a ver. O que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar como veículo processual, eu vou utilizar como uma forma de chegar ao tema, ao meu tema, as radiografias do Röntgen, de 1895, até às imagens mais atuais de ressonância magnética, TAC, etc. E para isso eu vou ter que passar por uma ideia de construção social da ciência e construção social do corpo. E também toda a minha palestra é muito sedimentada em conceitos de Michel Foucault. É um filósofo, é um pensador que orienta muito o meu trabalho. Então, como eu dizia de princípio, aquilo que eu estou à procura é pegar nesta temática da eugenia, cruzá-la com as tecnologias de visualização, nomeadamente com as entidades que saem dos equipamentos médicos, com as ressonâncias, com as tags, etc. E porquê? Porque essas entidades têm associada um conhecimento muito fino, um conhecimento detalhado, o que nós na academia chamamos de expertise. São imagens cujo conhecimento é muito denso. Então, aquilo que eu tento perceber, ou que eu tento associar à eugenia, porque esse conhecimento é suportado num conjunto de taxonomias, num conjunto de classificações, todas elas muito suportadas em duas coisas, o que é normal e o que é patológico. Ok? Pronto. Então, basicamente, a minha comunicação, porque estou à espera que não tenha mais de 30 minutos para não vos cansar muito, tirando a primeira e o último ponto, nós vamos focar então 3 pontos. Um certo bosquejo sobre o que seria a eugenia, depois tentarmos fazer quase que uma ligação tácita, é facto, para o que será o corpo visual, o Visual Human Project, que não é mais que o corpo do qual hoje saem as imagens de ressonância, de TAC, de PET scan. E por fim, só deixar-vos como apontamento aquilo que nós chamamos o VR, que é as imagens que nós construímos, aquelas muito bonitas, que dão voltas, têm muitas cores, e que são muito estigmatizantes, mas também são muito apelativas. E depois algumas considerações finais assim, muito rápido. Portanto, a biomedicina, como forma introdutória, eu diria isto, que a biomedicina faz parte do nosso dia-a-dia, seja na abertura de telejornais, com equipamentos fantásticos que vão desvendar mais um pouco do nosso cérebro, seja nos avanços da fecundação in vitro, seja na terapia ou na engenharia genética, todas elas se apresentam como motores da construção da ciência, em constante evolução e ávidas, estas imagens, estes novos avanços, ávidas de proporcionarem ao humano, desde a fecundação, o sonho da perfeição. E o que me interessa a mim
é se este sonho da perfeição está também hoje na imagenologia e até que ponto é que estas imagens podem ter alguma ligação com a ideologia eugénica. Os avanços da tecnologia, desde a sua descoberta do raio-x por Röntgen, estes são os topos de gama da radiologia. Isto aqui nós temos uma imagem de uma ecografia 4D. Se vocês repararem, o que apresenta é o exterior do bebê, porque o interior a medicina toma conta, não é? Nós só queremos filhos perfeitos. Portanto, aquilo que se mostra, a imagem que se vende, é o exterior do bebê perfeito. Aqui temos uma imagem daquilo que é a PET scan. Aquilo que nos mostra é por cores onde eventualmente poderá estar a patologia, dando a sensação de que a medicina chega lá e consegue retirar. Aqui, uma imagem um bocadinho desfocada. Esta imagem é a última imagem dos últimos aparelhos de tomografia computerizada, que já não é um aparelho, chama-se Dual CT. Estes são dois aparelhos a retirar imagens do corpo, podendo-se fazer uma associação às imagens da Renascença, que eram muito retocadas, que eram muito bonitas, tinham muito cunho do artista. Aqui não há nenhuma coisa dentro do corpo humano com esta cor. Portanto, ela vem-nos com as cores muito bonitas. E, por fim, esta imagem, que faz parte da minha tese de mestrado sobre ressonância magnética funcional, onde, com muita facilidade, se lê nos jornais que o cérebro pensa e que nós conseguimos descobrir quem tem jeito para a matemática e quem tem jeito para a música. Portanto, todas estas imagens, topo de gama, parece que nos dão a ideia de um corpo super perfeito, super construído. Então, a questão a colocar, as questões que eu ponho são duas. Será que este corpo da medicina, este corpo que é completamente virado do avesso, que é completamente fatiado, pode ou não pode ser lido como uma produção de contornos eugénicos? Esta é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é: pode ou não tornar-se um dispositivo tecnologicamente manipulável? Estas são as duas perguntas que deixo e depois, no fim, vamos tentar lá chegar. O que é eugenia? Alguns autores identificam as práticas eugénicas que desde muito cedo acompanham a história da humanidade, e algumas dessas medidas encontram-se descritas como, por exemplo, eu vou ler: a defesa do controlo rigoroso de nascimentos na Antiga Grécia, no estímulo dado às mulheres mais robustas para gerarem filhos vigorosos e sadios. Ao mesmo tempo que as crianças nascidas com imperfeições eram atiradas do monte de Taijito. Isto é um artigo científico de Mai Yang, que é um japonês, de 2006. Portanto, é alguma coisa que de repente se começa a falar. E já aqui neste pequenino texto, já aqui se assinalam dois conceitos de eugenia. Aquele que preserva, não é? Aquele que, partindo do princípio de que existe alguém perfeito, que os homens dizem quem é, não é? Há que preservar, mas depois também existe a parte de eliminar, que é quem não for e quem não estiver dentro daqueles cânones, vamos eliminar. Tanto que em Esparta mandavam os bebés pelo mundo. E é muito interessante porque esta imagem que aqui vos deixo é uma imagem do God of War. É um videogame que os vossos netos e filhos jogam. O primeiro é de 2005 e já vamos na 7ª edição. E conta precisamente a história de Esparta. Conta precisamente a história de um guerreiro vigoroso e muito robusto que tenta, neste caso, porque é no final do século XIX, defender a sua filha que é deficiente. E acaba por chegar aos nossos dias. Charles Darwin, ao propor a tese da seleção natural na sua obra Origem das Espécies, aquilo que Darwin faz, de certa forma, é oferecer uma teoria que justifica e que vai justificar muito da ideologia eugénica. A ideologia eugénica, o termo eugenia deve-se a Francis Galton, provavelmente
todos sabem, e que basicamente, e que era um discípulo de Darwin, um familiar, aquilo que Galton, de certa forma, vai fazer, e estamos a falar em 1860, Galton vai criar uma ciência a partir da biometria, e o que é que essa ciência visava fazer? Visava intervir nas taxas de fecundidade, estimulando a reprodução daqueles grupos que ele achava os mais aptos. E a que ele chamou a boa hereditariedade, isto muito antes de Mendel, portanto, havia aqui uma ideia de ideologia com alguma cientificidade um pouco bizarra, mas ele vai justificar, e a eugenia vai ser uma coisa que vai depois atravessar todo o século XX, com a higienização social, etc. E, portanto, ele estimulava a boa fecundidade e impedia a reprodução daqueles que não eram perfeitos. Essencialmente, aquilo que a eugenia fazia era, nem mais nem menos, do que interferir na seleção natural de Darwin, não é? Interferir nessa seleção natural com uma seleção artificial que alguns autores chamam de sinal positivo. É evidente que não existem nem genes bons nem genes maus. Portanto, esta ideia de sinal positivo é uma ideia dos estudiosos que defendem um bocadinho esta ideia de eugenia. Pronto, a eugenia e toda a sua complexidade acaba por ser um dos fios condutores transversais a todos os aspectos políticos, científicos ao longo do século XIX, na cultura ocidental. Uma ideologia centrada na melhoria da espécie humana e dentro do conjunto de formulações, de ideias e conceitos que caracterizam todo o século XIX. Michel Foucault, no seu texto O Nascimento da Medicina Social, que é um texto de 7 páginas, que vem neste livro Microfísica do Poder, Michel Foucault ilustra bem, na análise que faz do nascimento da medicina nos finais do século XIX, princípios do século XVIII, princípios do século XIX, que o capitalismo não faz a ponte de uma medicina coletiva para uma medicina privada, não faz essa ponte. O que o capitalismo vai fazer é que vai começar por socializar o corpo humano. Porquê? Porque o corpo humano é uma força de trabalho, porque o corpo humano é uma força da produção. Portanto, aquilo que o capitalismo vai fazer nos finais do século XIX é uma certa incisão na força do trabalho. Portanto, o controle da sociedade é exercido sobre os indivíduos e não pela consciência ou por uma qualquer ideologia. Foi no biológico, foi no somático que a sociedade capitalista investiu inicialmente. O corpo, então, é o quê? Na filosofia de Foucault, é uma realidade biopolítica. E a medicina é o quê? É uma mera estratégia biopolítica que serve para controlar o corpo. Portanto, está criado um espaço para se criarem ideologias eugénicas e de higienização social. Os Estados Unidos é um grande exemplo. No princípio do século XX, os Estados Unidos investe muito nesta ideia, neste programa de eugenia, através de um grande cientista da altura, que era Davenport, e aproveita muito a tensão racial para vender um pouco a ideia de que a classe negra era uma classe inferior, portanto seria aquela a eliminar, e a eugenia acaba por ser usada para reforçar estes argumentos de casamento interracial. E, de certa forma, utiliza os corpos humanos, acaba por os manipular através de medidas ditas benignas, como esse casamento seletivo. Estes conceitos de eugenia americanos acabam por influenciar muito Adolf Hitler, que nos deixou no século XX a maior e, parece-me a minha, mais horrível exemplo de eugenia, conhecido como o Holocausto Nazi, associado muito à identificação, à segregação, à esterilização, à eutanásia, enfim, momentos desconfortáveis para a medicina, que se escondeu um pouco atrás deste vocabulário cheio de cientificidades e que juntou elementos socialmente muito indesejáveis. As atrocidades reveladas ao longo do século XX não são só contra o povo judeu. Hitler extermina todos os muitos deficientes alemães através da câmara de gás e com o final da guerra este termo eugenia desaparece do nosso léxico. Desaparece completamente. Nenhum, se calhar, dos presentes
usa muito este termo eugenia já. No entanto, a eugenia não desaparece e refugia-se, em alguns casos, no rótulo de genética humana. É no mesmo sítio que Davenport desenvolveu o seu laboratório de eugenia que James Watson é diretor e que foi descobridor da hélice do ADN. E o que é muito engraçado é que muitos dos avanços da genética humana, e como vos disse ao princípio, isto são associações tácitas, quase, muitos dos avanços científicos da genética humana são direcionados quase sempre para quê? Por exemplo, nas doenças genéticas, para identificar alguma coisa indesejável, portanto, para identificar qualquer coisinha que não esteja dentro do padrão. É a luta da genética humana, de certa forma. Por outro lado, a genética humana tem uma grande interferência em que, cada vez mais, nós temos menos filhos. Portanto, os pouquinhos que temos têm que ser muito perfeitinhos, porque não podemos perder assim grandes oportunidades. E então, as técnicas de diagnóstico pré-natal difundem quase como se fosse uma crueldade de levar a bom termo aquilo que se considera menos perfeito. Há assim bebês projetados de acordo com todos os avanços da ciência e da técnica e da ciência genética, permitindo-nos às vezes pensar que a procriação tradicional se calhar tem que acabar, vai acabar e apenas a perfeição garantida pela ciência vai ser preservada. Tanto é assim que vos trago aqui, por exemplo, este filme é um filme de 1997, é um filme de ficção científica que conta precisamente a história do livro de Galton, que está elaborado no final do século XIX, é verdade, mas isto é a história de dois irmãos, um por reprodução, por procriação tradicional e um embrião perfeito, feito pela ciência, que continha estas bases nitrogenadas de ADN, que era a arginina, a adenina, etc. E este conjunto, então, iria fazer um bebê belo, um bom desportista, um excelente aluno, enfim, um homem perfeito. Eu acho que não há, mas não. Enfim. Mas, de certa forma, passado um século, estamos com o mesmo problema. Estamos à procura da perfeição. Mas as coisas não são só da investigadora Carla Solano. No dia 14 deste mês, na revista ABC Science, eu estava a preparar esta comunicação quando recebi por mail este artigo. Este artigo é muito interessante porque basicamente aquilo que ele faz é chamar-nos a atenção para um pequenino pormenor que se calhar valia a pena para quem gosta destas coisas pensarmos. Que é a ideia de que não é a eugenia que está errada, o que está errado é o modo como se usa a eugenia. Portanto, começa aqui a levantar alguns problemas muito século XXI, muito atuais, parece-me a mim. É um artigo de Nathalie Comfort, que é um grande investigador da eugenia. Portanto, a eugenia pode ser lida como uma preocupação com as espécies, fazendo um bocadinho assim, espero não vos estar a amassar muito, uma construção, uma seleção, e eu diria que, para mim, a eugenia é a utilização, talvez porque eu trabalho com ressonância magnética funcional, portanto eu trabalho com topos de gama, para mim a eugenia é a utilização de meios e conhecimentos técnicos e científicos na construção de um humano dito física e mentalmente melhor, perfeito. Então, que corpo é este que a eugenia manipula? Que corpo é este que nós hoje manipulamos, que preservamos ou que eliminamos? Darwin acaba por ter outra vez alguma coisa a ver com isto. Porquê? Porque Darwin, quando nos dá a sua teoria de que nós vimos da bactéria e temos aquela evolução toda, aquilo que Darwin nos vai dizer é que nós somos natureza, sim, é facto, mas com interseções culturais, não é? Portanto, há a interseção da cultura. A cultura acaba por ser um instrumento na nossa evolução. E Marcel Mauss, que é um antropólogo do qual sou fã, ele tem um texto de 34 páginas que tem só tirei estas três frases. O primeiro e mais natural instrumento do homem é o corpo.
Portanto, sendo um instrumento, é um objeto. O primeiro e o mais natural objeto técnico, ao mesmo tempo meio técnico do homem, é o seu corpo. Ou seja, o corpo não como sujeito, mas o corpo como um objeto manipulável, tratável, com capacidade de aprendizagem e de ser alterado. E aqui deixamos outra vez espaço para avançarmos com mais alguns conceitos de Foucault. Eu espero não estar a atravessar muito tempo. Não pus o relógio a trabalhar. Muito bem, pode ser questão. Muito obrigada. Mas Michel Foucault, dando agora este passo outra vez para Michel Foucault tem um livro dele, que é o seu segundo livro, a seguir à sua tese de nascimento, que é a História da Loucura. O segundo livro de Michel Foucault chama-se O Nascimento da Clínica. E o mais fascinante de Michel Foucault é que ele põe um subtítulo e diz assim: uma arqueologia do olhar médico. O que é que Foucault nos vai dizer? O que é que Foucault nos vai dizer? Foucault dá o nascimento da clínica da medicina moderna nos finais do século XVIII, e o que ele nos vai dizer é que existe uma transformação do olhar através das pesquisas da anatomia patológica de Bichat e Rossi. O que é que isto quer dizer? Deixa de haver um olhar de superfície para haver um olhar de profundidade. Ou seja, existe uma alteração epistemológica, não é? Deixou da doença vir do ser divino e instalar-se no corpo humano, e com Bichat e Bossuet, quando Bichat e Bossuet nos diz não, a doença está no tecido do fígado, a doença está no tecido do coração, a doença está no tecido do rim, o que Bichat e o que Foucault nos vem dizer é que, a partir daqui, passa-se a olhar, cria-se um espaço dentro do corpo para a doença. A doença já não vem de fora para dentro, mas a doença é uma coisa interior ao corpo, o que permite um olhar quase que tridimensional para o próprio corpo. Portanto, obriga ao quê? Obriga a criar-se todo um conjunto de conhecimentos, todo um corpo de conhecimentos, agora associado definitivamente ao teatro das dissecações. Agora, definitivamente o homem tem que ser dissecado, cadáver, para se conseguir criar conhecimento. Ora bem, quando Röntgen descobre o raio-x, aquilo que se vai fazer é precisamente a mesma coisa, com um agravante, é que não há corpo. A partir de Röntgen deixa de haver corpo, passa a haver uma réplica do corpo, passa a haver uma representação do corpo. E é todo um conhecimento que tem que ser construído e que leva à volta de 50 anos, que é criar uma anatomia radiológica de acordo com o quê? De acordo precisamente também com o corpo dissecado, de acordo precisamente também com o corpo anatómico. Portanto, os primeiros 50 anos nós temos isto. E os últimos 50 anos o paradigma vira-se completamente. Já não é um corpo mecânico que nos chega dos instrumentos mecânicos. Aquilo que nós vamos fazer agora é criar um programa de software de computadores onde temos que perceber todos os pixels e todos os voxels, porque aquilo é uma linguagem de zeros e uns. Portanto, a partir de agora, nós vamos construir um corpo em software que vamos pôr a correr em programas de computador. Esta fantástica evolução das técnicas de visualização e da informática transporta-nos de Röntgen, transporta-nos dos corpos mecânicos até à era da digitalização. Hoje, as imagens radiológicas são exclusivamente uma tradução de um conjunto de dados matemáticos e computacionais. O que vemos agora é uma reconstrução de uma série de dados tornados realidade. O que nós vemos agora, peço desculpa, não sei se isto lá, o que nós vemos agora é isto, que são algoritmos que nós transformamos naquilo. Podemos transformar naquela imagem, podemos transformar no gráfico, podemos transformar em qualquer coisa. Isto é aquilo que os profissionais estão habituados a ver. E é por isso que daqui para ali é transformada a imagem, mas poderá ser transformada noutra coisa qualquer. É apenas matemática. Ora bem, o que é o Visible Human Project? O Visible Human Project é precisamente a transformação de algoritmos em imagem. Consistiu em 1986 num programa científico que os americanos fizeram muito bem feito, que visou produzir o quê? Dois corpos digitais, um homem e uma mulher, a partir de dois cadáveres. A partir de dois cadáveres fez um programa de computador.
construiu-se um homem e uma mulher. Certo? Portanto, e essa construção é de um homem e de uma mulher normatizados, padronizados. Tem que ser perfeitos. Ok? Pronto. E a partir de cada. Vamos todos continuar a ir ao médico, não é? Eu continuo. Bom, isto é uma definição que encontrarão em qualquer, no Google, se calhar, sobre, é da página do Visible Human Project. O Visible Human Project é basicamente isto, é onde toda a gente hoje trabalha quando se trabalha em imagem médica. Portanto, transformam-se corpos de cadáveres numa linguagem binária dos computadores e foram assim padronizadas em representações tridimensionais de corpos masculinos e femininos considerados normais. Voltando um pouco ao Foucault e a um dos seus mais importantes conceitos, que é o conceito de corpos dóceis, que ele desenvolve em Vigiar e Punir, então diria, e vou ler: deve agora o nosso corpo submeter-se a estes corpos construídos digitalmente e encontrarem-se dentro do padrão, corpos espartilhados em conjuntos de algoritmos, corpos dóceis. A ciência moderna ocupa-se de patologizar o desvio, a deformidade, a desnascência, a anormalidade, deixando espaço para ser criada a representação científica da normalidade, da conformidade e do perfeito. Portanto, se na episteme clássica a representação era um resultado de uma contemplação mental, de um qualquer parecer racional e estético, agora na era digital as representações são realmente o resultado de manipulações quantitativas e de um processamento automático de dados, tão automático que é impossível fazer sem ser por computador. Hoje não é possível adquirir aquelas imagens sem ser por programas de computadores. Ambiciona-se, contudo, como antes, e acho que esta é uma coisa importante, captar a essência da patologia da normalidade. Apesar de tudo isto que eu vos estou a dizer, o objetivo é sabermos o que é normal e sabermos o que é patológico. Por isso é que convém a gente continuar a ir ao médico. E eu preciso de médicos também. Visto que esta ideia de eugenia, espero ter-vos conseguido passar esta ideia de eugenia e esta ideia de Visual Human Project, basicamente aquilo que isto significa é que é um software com um corpo padrão, com uma determinada janela de variações, isto dito de uma forma muito, muito simples. Agora, estou mesmo a terminar. Esta ideia de renderização é o quê? Estou mesmo a terminar Eu tenho 10 minutos. Não, mas estou mesmo a acabar para não nos aborrecer muito. Então, esta ideia de uma paixão quando estou a falar e depois posso ser muito aborrecida. O que é a renderização? A renderização não é mais do que nós temos uns softwares fantásticos, temos umas máquinas fantásticas e são tão fantásticas que o olho humano não consegue ter a percepção para conseguir ver aquele movimento e aquelas 3 dimensões. Então, o que é a renderização? A renderização é um fenómeno muito interessante porque ele surge em finais dos anos 70, princípios dos anos 80, nos Estados Unidos, através da Pixar, que é uma empresa de banda desenhada, e ele surge quando se faz a primeira versão do Star Wars. E a medicina vai buscar esta ideia de renderização, que é o quê? É transformar, como nós não temos a capacidade de ver as imagens que saem destes aparelhos que são ótimos, então nós temos que transformar uma imagem 3D numa imagem 2D. Porque em ciência, sou professora, tudo tem que ser passado por uma folha de papel. E nós não conseguimos pôr uma folha de papel 3D. Portanto, a renderização, que é muito utilizada na engenharia, nos automóveis e na moda, no têxtil e também na medicina, não é mais do que esta passagem de uma imagem 3D, enfim, de uma forma muito simples que estou a dizer isto, de uma imagem 3D por uma imagem 2D, por uma imagem legível pelo olho humano. E ela, como é que ela se adquire nos nossos aparelhos de ressonância, nos nossos aparelhos de TAC, etc. Nós temos o homem, aqui, então cortamos o homem de cima a baixo, axialmente. Depois cortamos o homem da direita para a esquerda, sagitalmente. Depois cortamos
ao mesmo tempo, depois cortamos o homem da frente para trás, coronalmente. Portanto, temos 3 planos. O computador vai absorver aquilo de uma forma helicoidal e ao absorver aquilo temos a imagem 3D. Ok? E depois, como não a conseguimos fazer em cada milímetro, em cada pixel, um volume. Portanto, já não é um voxel, cada aquisição é um volume. Portanto, o que nos permite a 3 dimensões. Agora, vê se eu consigo pôr isto só a trabalhar. Não consegui. Tenho sempre dificuldade. Acho que agora dá. Portanto, basicamente, o volume rendering é isto. Basicamente, é mais esta, não é? Onde nós paramos a imagem e queremos ver. Temos aqui, por exemplo, patologia. Uma estenose. Ok? O que é que isto quer dizer? Esta estenose, porquê? Porque está diferente. Não é? Basicamente, uma imagem VR é isto. E termino com 2 ou 3 considerações finais. O Visible Human Project é realmente um grande feito da ciência dos Estados Unidos, da ciência americana. É um avanço brutal para a medicina, mas torna muito ténue esta linha entre o orgânico e entre a máquina, entre o real e o virtual, entre a gênese e a tecnogênese. Há realmente aqui uma linha muito ténue, parece-me a mim. E o volume rendering, aquilo que nos proporciona, que é um meio biotecnológico, não há dúvida, resulta de quê? Resulta realmente destes programas de imagens muito espartilhadas, porque elas precisam de ser muito espartilhadas, de janelas muito curtinhas para não haver erros, não se fossem os americanos a fazê-lo. Portanto, a janela, a gente ouve dizer cada vez há mais doenças, não, a janela é que se estreitou, portanto, tudo à volta começa a ser, pronto, as companhias de seguros e tal. Portanto, são representações de corpos rigorosos, com desvios de padrão muito robustos e considerados bons de acordo com os limites de programas e de algoritmos matemáticos. Eu, apenas como conclusão final, que vos gostaria de dizer, continuar a dizer que isto é uma viagem académica sem é o levantar de uma lebre, não está o estudo terminado. A minha tese é que o corpo que chega ao século XXI, o corpo que chega à medicina no século XXI, é esse que me interessa, é um conjunto de processamentos técnico-científicos muito complexo que produzem um corpo higienicamente, eugenicamente construído, um corpo virtual tornado real e um corpo virtual tornado padrão. Muito obrigada.